Pai, Senhor, meu irmão, Pai, Senhor, meu amigo, você que está nesse momento, vai ouvir esta mensagem. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de 1 Reis, capítulo 13, capítulo 14, melhor dizendo, e o versículo de número 6 que nos diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Texto sagrado, uma mensagem de Deus, meu amigo, para o teu coração. O tema desta mensagem é o preço do engano, né? Talvez você já tenha escutado muitas vezes essa palavra engano. O próprio profeta Jeremias disse que enganoso é o coração. O nosso coração, muitas vezes, ele nos engana, né? Mas às vezes também somos enganados pelas pessoas. Tem muitas pessoas que têm essa facilidade de enganar, né? Pessoas aqui, a Bíblia apresenta alguns textos assim como uma pessoa fingida, né? Pessoas que se fingem, pessoas que têm facilidade de ser fingida, ter uma dupla personalidade. Na sua frente é uma coisa e por trás é outra. Às vezes chamamos de pessoas hipócritas, né? Eu sou de uma região do norte lá em que raramente as pessoas dizem, mas a fulana ela é cínica. Aquele homem é um homem cínico, não confia nele. Aquela pessoa não te passa segurança. É triste a pessoa ter esta virtude negativa de enganar os outros. Existem duas partes aí, uma parte ofendida e a parte que ofende. A que ofende, ele não percebe muito o estrago que ele está fazendo na vida da outra pessoa. Mas a parte ofendida, ele sofre bastante, né? Não tem coisa pior do que você ser enganado por alguém, trapaceado por alguém. Eu tenho um netinho, o nome dele é Vitor, ele mora comigo, né? E quando ele tinha 7 para 8 anos, às vezes a gente ia brincar nós dois e ele dizia, olha, avô, nada de trapaça. Ele não suporta trapaceiro, meu neto. Já criança, mas já Deus está criando um caráter nele assim, de não aceitar a trapaça. É perigoso isso aí. A gente observa na vida da pessoa de Jacó, se você ler lá no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 21, Jacó, que o próprio nome já diz, enganador, suplantador. Esse Jacó, ele chegou com Labão, que era seu tio, e ao chegar ali, ele se afeiçoou pela Raquel, e então ele conversou com Labão, seu tio, e fizeram um acordo ali entre eles, que naquela época a pessoa tinha que ter um dote, né, para pagar a jovem, né? E ele não tinha, estava só com as mãos ali, não tinha nada, estava chegando para se refugiar na casa do seu tio. Então ele disse que estava gostando de Raquel, e Labão então fez um acordo com ele, olha assim, eu vou te dar a pessoa de Raquel, só que tu vai trabalhar 7 anos pela Raquel. 7 anos, então, Jacó aceitou aquele grande desafio e durante 7 anos ele trabalhou, lutou pela pessoa de Raquel. Você já imaginou? Né? Durante 7 anos. E na noite de núpcia, Jacó teve uma surpresa. Porque na noite de núpcia, em vez de Labão dar a Raquel, ele deu a Léia. Né? E você observa que eles passaram a noite ali, e no dia seguinte, quando Jacó acorda e olha bem com claridade, viu que não era a Raquel, era a Léia. A gente fica analisando aqui, por exemplo, o sofrimento da pessoa de Raquel. Durante 7 anos, recebendo palavras bonitas, palavras de graça de Jacó. Quantas vezes Jacó chegou ali com uma flor e disse, olha aqui, que eu trouxe para ti. Fazia declarações de amor, quem sabe se colocava de joelhos diante dela. Durante 7 anos, Raquel recebeu palavras de graça, palavras bonitas da pessoa de Jacó. E agora na noite de núpcias, em vez de estar ela ali, está sua irmã. Que frustrante, né? Para a pessoa de Raquel. Mas não foi só Raquel frustrada também. A Léia também foi frustrada, porque durante 7 anos a Léia, ela acompanhou o namoro da sua irmã Raquel com a pessoa de Jacó. Foram 7 anos ela ouvindo Jacó fazendo declaração de amor para sua irmã Raquel, Raquel para Jacó. E quantas vezes, né? Ela já até se acostumando com aquela ideia, chamando até de cunhado, porque a Léia, ela olhava para Jacó durante 7 anos e via ele como um cunhado, não como um esposo. De repente, ela é dada no lugar da sua irmã. Que frustração para a pessoa, tanto de Léia como da pessoa de Raquel naquela noite. Deve ser uma noite muito angustiante para ambas, né? E você observa no outro dia também Jacó, frustrado quando descobre que não era a pessoa que durante 7 anos ele havia trabalhado por ela.
E se a vida que nós vivemos, muitas vezes somos enganados, muitas vezes as pessoas nos ludibriam, né? E precisamos ter cuidado. Você, meu amigo, que tem este mal na tua vida, este mau caráter, ora a Deus para tirar, entrega a tua vida a Cristo, né? E abandona essa prática, porque Deus não se agrada de pessoas que enganam. Deus não se agrada de pessoas que vivem querendo lucrar em tudo. Tem pessoas que querem lucrar em tudo, ele não quer saber se tem que ofender alguém, se tem que passar por cima de alguém. Tudo que ele quer é chegar ao seu objetivo. Aqui este texto sagrado está no livro de 1 Reis. Se você estudar sobre a Bíblia Sagrada, a divisão sistemática da Bíblia, você observar que os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número de Deuteronômio, chamado livro da lei. Depois vem os 12 livros seguintes, que são chamados de livro histórico. Trata da história do povo de Deus, do povo de Israel. Começa lá em Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônica, depois vem Esdras, Neemias e Esté, todo em torno de 12 livros. E aqui este texto nos trata da vida de uma mulher. Esta mulher não era uma simples mulher, não. Era uma rainha. Esta rainha, o filho dela, Abias, adoeceu, e Jeroboão, seu marido, que era o rei, aqui começa o período do reino chamado reino dividido, né? E aqui a gente observa que o profeta Aías, quando jovem ainda, profetizou para Jeroboão que Deus ia colocar na sua mão 10 tribos, né? E aí ele ficou com essa promessa. Nos dias da pessoa de Salomão, ele tentou fazer aliança com Salomão, Salomão não aceitou, correu com ele, foi para o Egito. Depois da morte de Salomão, ele retorna. Aí então vem e tenta fazer uma aliança com Roboão, Roboão também não aceitou. Depois vamos ver isso com mais detalhe aí, porque o assunto ele é muito importante e meu tempo aqui ele é resumido. Então você observa que aqui no período do reino, chamado reino dividido, Jeroboão, seu filho Abias, havia adoecido e ele agora queria uma resposta de Deus se o seu filho ia ser curado ou não daquela enfermidade. Então o que ele faz? Ele chama a sua esposa e diz: olha, tu te disfarça, né? Tu vai até o profeta Aías, porque quando eu era mais jovem ele entregou uma profecia para mim que eu ia governar sobre este povo, e se cumpriu essa profecia na risca. Agora eu quero que você vá até ele lá e consulte ele para saber se verdadeiramente, né, o meu filho vai curar desta enfermidade, mas tu te finge. E ela pegou ali 10 pães, a Bíblia diz que ela pegou bolo, ela pegou mel e saiu um conto, porque era muito comum naquela época, quando uma pessoa procurava um profeta, homem de Deus, ele tinha que levar algo para dar para aquela pessoa, porque aquela pessoa não tinha um pagamento, ele não era honorado pelo país, ele não tinha assim, uma aposentadoria, não tinha nada. Então as pessoas iam lá consultar esse homem de Deus, esta mulher de Deus, então ele levava algo em troca para dar de pessoa como uma forma de agradecimento. Eu quero dizer a você, meu amigo, que isso aqui na antiga aliança, a nova aliança era diferente. Não existe sua imagem. Se alguém anda se apresentando como um profeta aí, você tem que ter muito cuidado. Mas nessa época aqui era assim que funcionava. Então a Bíblia Sagrada nos disse que ela vai. E ele já estava com os olhos, a Bíblia diz, escurecidos, os anos haviam se passado, ele já não estava tendo uma visão muito boa. E aí, enquanto o Jeroboão bolava todo o esquema aqui com a sua esposa, orientando ela como ela tinha que proceder, ela vai então ao encontro dele, mas a Bíblia diz que Deus falou à pessoa de Aías, ele disse: olha, a esposa de Jeroboão ela vai te procurar para saber sobre o filho dela, se ele vai curar desta enfermidade, ele está doente, né? Só que ela vai chegar aqui, ela vai fingir ser outra pessoa, mas é a mulher de Jeroboão. A Bíblia diz que quando ela colocou o pé ali na casa do homem de Deus, o profeta, ele disse: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Eu trago duras novas para ti. É perigoso, meu amigo, você tentar enganar alguém. Você pode enganar as pessoas que não têm Deus, mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não vai conseguir enganar. A gente olha para o exemplo de Ananias e Safira também, tentaram enganar o homem de Deus, né? O apóstolo Pedro. Se você for lá para o livro de Atos, capítulo número 5, você vai encontrar esse relato bíblico, quando Ananias, a gente vê 2 fatos muito semelhantes, porque Ananias, ele combinou com a sua esposa, ele foi até Pedro ali, e havia combinado com ela: olha, não chega lá, né, vamos dizer que vendemos a nossa propriedade por tanto, né? E agora Ananias vai à presença de Pedro, e Pedro pergunta, e ele diz: olha, eu vendi por tanta propriedade. E Pedro agora ali chega com ele, dá uma mensagem dura para aquele homem, e ele caiu por terra, ele morreu na hora. Em seguida a Safira, não sabendo o que havia acontecido, entrou ali, e Pedro faz uma pergunta a ele. Nessa pergunta ela disse: portanto, ela já havia combinado com ele.
E ele disse: olha, estão os teus pés, os que sepultaram teu marido, eles vão te sepultar também. A mentira, meu amigo. A mentira, há quem diga aí fora que a mentira tem a perna curta, mas ela não tem nem perna. O diabo é que coloca a mentira na boca das pessoas e as pessoas saem mentindo e enganando-se a si mesmo. Diz como perverso, ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Aqui esta mulher entra lá e diz: por que tu te faças assim, mulher de Jeroboão? Eu tenho duras novas para ti. Agora o profeta Aías começa a entregar uma mensagem dura para aquela mulher, que Deus havia escolhido seu marido para governar o povo dele. Mas só que Jeroboão, ele enveredou. Um dia nós vamos pregar melhor sobre Jeroboão. Você vai observar que ele enveredou pelo caminho da idolatria, pelo caminho das imagens, seguiu a deus pagãos. Ele ficou um bom tempo no Egito e ali ele aprendeu todas aquelas práticas que a Bíblia reprovava. E agora ele está ali no governo, ali no reino dividido. Ele tinha 10 tribos com ele, apenas 2 tribos ficaram com o outro rei, com o rei Roboão, mas ele tinha 10 tribos com ele. Chamava-se Reino Norte e Reino Sul. O Reino Sul tinha 2 tribos, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e o Reino Norte ficou com 10 tribos, que era justamente onde a pessoa de Jeroboão reinava, governava. Então a gente observa aqui que ele envia sua esposa, né? E a gente observa o frustrante que foi. Esta mulher foi lá e entregou os presentes, mas a Bíblia diz que quando ela saiu dali, a Bíblia diz que ao entrar na sua casa, ao pisar na cidade, nem chegou na sua casa, ao colocar o pé na cidade, porque o homem de Deus disse: olha, quando tu colocares o pé na cidade, o menino morrerá. E assim mesmo aconteceu. Aquele menino veio a morrer. Que frustrante, né? O engano, tentar enganar o homem de Deus, tentar enganar uma mulher de Deus. Isso é muito grave. Eu peguei um outro texto aqui da Bíblia Sagrada, do livro de Josué, para colaborar com este texto. O tempo não vai permitir que a gente se aprofunde muito. Capítulo 9 de Josué diz assim: e os moradores de Gibeã, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e fingiram-se embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinho velhos, rotos, remendados, e nos pés sapatos velhos, remendados, roupas velhas, sobre eles pão que traziam no caminho era pão bolorento. Você observa aqui, a pessoa de Josué, ele havia atravessado o Jordão, havia vencido Jericó, havia vencido os habitantes de Ai. O que acontece agora? 6 nações ali se confederaram, fizeram uma aliança para investir contra Israel. Os Geubonitas aqui, eles usaram de astúcia. Eles não quiseram se aliar aos amorreus, aos ferezeus, aos jebuseus, aos cananeus. O que eles fizeram agora? Eles fizeram uma estratégia diferente. Eles foram até a pessoa de Josué. Só que quando eles vão a pessoa de Josué, eles vão usando de astúcia. Chegaram ali como embaixadores. Pão bolorento, aquele pão velho, vencido aqui no sul. O pão de um dia para o outro a gente chama de pão vencido. E eles levaram o pão bolorento, levaram vinhos, odres antigos. Olha, nós viemos de uma terra remota, viemos aqui por causa do nome do Senhor. E a Bíblia diz que eles mentiram. Josué disse: vocês não habitam aqui? Não, nós não habitamos aqui. Mas a Bíblia diz que 3 dias depois, Josué caminhando se depara. Josué fez uma aliança com eles que não deveria ter feito. Josué fez uma aliança porque eles mentiram para Josué. Eles fingiram ser outra coisa para Josué. Nem tudo aquilo que reluz, meu amigo, é ouro. Muito cuidado. Então nós observamos neste texto sagrado aqui, que agora este rei faz uma aliança com Josué. 3 dias depois, Josué se depara ali e vê que eles eram habitantes dali, o Geubonita. Mas Josué agora dá uma sentença a eles. Josué poderia ter destruído ele, mas Josué havia feito um pacto, uma aliança, e ele não tinha como quebrar. As pessoas murmuraram contra Josué, contra os anciões, contra os príncipes, pela aliança que ele havia feito. Josué cometeu 2 erros. Em primeiro lugar, ele não consultou a Deus. Meu amigo, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, consulte a Deus, ore a Deus se Deus está neste negócio. Consulte a Deus, busque orientação divina através da sua palavra. E Josué não fez isso. E esses homens receberam uma sentença, rachadores de lenha, e também se tornaram transportadores de água, carregavam água para as pessoas. Nós vamos encerrando por aqui e quero dizer que o preço deste erro aqui, eles se tornaram escravos dos israelitas. Portanto, meu amigo, se você tem na tua vida esta prática de engano, abandona e corre para Jesus agora, enquanto é tempo.
Deus te ama e tem um plano de salvação na tua vida.